Devido a complicações que eu tive no parto por um erro médico, eu tive que passar por várias cirurgias. Com isso eu perdi muito sangue e precisei tomar 6 bolsas de sangue. Eu tive uma infecção generalizada. Então eu passei 23 dias internada na UTI do hospital e os médicos não conseguiam, no começo os médicos não conseguiam descobrir qual era a causa de eu estar tão mal. Eu inchei muito, fiquei bem inchada. Aí fiz uma curetagem, que eles suspeitaram que fosse restos do parto. Fiz uma curetagem, depois dessa curetagem eu comecei a inchar muito. Aí, como eu inchei muito, eles não conseguiram encontrar mais veias em mim. Me mandaram lá pro Tarcísio Maia para me fazer essa dissecção no braço, que foi por onde eu recebi o sangue. Enquanto eu estava fazendo a cirurgia, o cirurgião bateu na maca. Aí eu peguei e gritei. Aí ele disse: o que foi? Aí eu disse: não, minha cirurgia tá doendo. Ele: deixa eu dar uma olhadinha. Ele abriu, tirou os pontos da minha cirurgia, da cesariana. Aí ele viu que tava supurando muito. Aí ligou pro médico do hospital onde eu tava e falou: olha, ela tá com infecção generalizada e tá muito grave. Como essa cirurgia demorou 3 horas, eu precisei tomar 3 bolsas de sangue nesse dia. Quando eu tava lá no hospital, eu não comia, eu não conseguia me alimentar. Tudo que eu comia, eu vomitava. Então eu precisei tomar mais 3 bolsas. Ao todo foram 6 bolsas de sangue que eu tomei. Chamaram meu pai e minha mãe e falaram a ele que não tinha mais nada o que fazer, que era só esperar agora o pior, porque não tinha mais jeito. Aí, de uma hora para outra, de repente eu comecei a melhorar, sem efeito de remédio nenhum. Comecei a melhorar. Graças a Deus eu estou aqui. Se não fosse esse sangue que eu tivesse recebido, talvez eu não estivesse aqui contando a história hoje. Inclusive, quando eu precisei do sangue, o hemocentro estava vazio, não tinha. Foi minha mãe e a mãe de outros pacientes lá da UTI foram lá para a porta do hemocentro, quem passava eles chamavam para doar sangue. Eu tenho, além deles dois, eu tenho mais uma menina de 5 anos. E se não fosse o sangue que me doaram, eu não ia poder estar com meus filhos, sabe? E como o meu caso, existem vários outros. Muitas famílias são destruídas por falta de doadores. Não apenas de sangue, como de órgãos, enfim. Eu acho que se você pode ajudar o próximo, você ajude. Mesmo que não seja um amigo ou alguém da família, um desconhecido, mas você vai estar ajudando uma família, uma vida, vai estar salvando, entendeu? Se você não é doador de sangue, passe a ser. Saberes, ideias, uma visão mais encantada do que seja o conhecimento. Tudo isso através de um encontro com autores da literatura brasileira e mundial. É o que nos espera no programa Encontro com Autores, projeto de extensão desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, você é convidado a viajar pelo mundo das palavras vivas de Clarice Lispector. O professor Ailton Siqueira irá expressar sua paixão diante dessa que é considerada uma das mais emblemáticas escritoras de nossa literatura. Com você, Encontro com Autores. Bom, nesse encontro de hoje, dentro do cronograma, é para falar sobre um autor que a gente ama. Mais do que amor, é paixão. Uma paixão por um autor significa a paixão por um conhecimento. Eu acho que mais do que a razão, é a paixão que é o despertar para a razão. Sem a paixão, a razão parece que é um pouco cega. Então eu irei falar da Clarice, mas a partir dessa paixão e a partir do meu encontro. Portanto, a partir de 2 coisas que estão intimamente ligadas ao mesmo tempo. Se nos perguntarmos quantos encontros aconteceram até agora em nossas vidas, poderíamos dizer que foram muitos encontros. Mas se nós fizéssemos uma outra pergunta de
quantos desses encontros foram realmente significativos na sua vida, talvez o número diminuísse. Às vezes a gente tem muitos encontros e muitos poucos significativos. Quando vamos falar de um encontro, o quanto a gente sabe que ele foi importante na vida da gente. Porque quando a gente fala de um encontro, a gente fala geralmente daqueles que nos marcaram, daqueles que mesmo tendo acontecido no passado, esse passado continua presente. De alguma forma continua atuando na vida da gente, ecoando e fazendo da gente essa palavra que é de um passado constante, de um passado revivido no presente. Falar do meu encontro com a escritora Clarice Lispector, brasileira, naturalizada, já que chegou ao Brasil com 3 meses de idade, naturalizou-se brasileira. Falar dessa mulher, dessa escritora, dessa persona emblemática, falar a forma como eu a descobri por meio de sua obra. Claro que eu não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Tive o prazer de conhecê-la por meio de sua obra, de seus livros. E aí eu acho uma coisa interessante sobre os livros. Porque os livros, na verdade, são as vozes que não ficam silenciadas no túmulo. Portanto, são vozes que ficam para aqueles que querem escutar algo mais do que simplesmente a voz do escritor. Escutar algo mais que os ouvidos não conseguem mais captar. Eu acho que o livro ele traz 2 coisas importantes. Ele traz a palavra, que não pertence mais ao autor. O autor pode ter morrido, ela continua ecoando no ouvido, na voz, no coração das outras pessoas. Mas mais do que isso, a obra também traz o silêncio. Por que a obra traz o silêncio? Porque é no silêncio da obra onde há o espaço para o intérprete se perder, se encontrar ou não. Mas de uma forma ou de outra, nesse silêncio que é o espaço do intérprete, que a obra é recriada. Isso significa dizer que a gente entende um pouco agora por que alguns autores são clássicos. Por que alguns autores, mesmo morrendo, sua obra continua viva e pulsando, parece o próprio coração dele. Meu encontro com a Clarice aconteceu de uma forma muito singular. Durante a graduação, eu não tinha nenhuma paixão por literatura. Aliás, eu não gostava de literatura. Achava que literatura era perder tempo. Literatura era uma ilusão, era uma alienação. De repente, eu fui presenteado com um conto chamado Uma Amizade Sincera, e não tinha o autor. Menosprezei de início o conto e deixei em um lugar. Depois de um certo tempo, ou de um bom tempo, eu peguei esse conto para ler de um autor, de uma autora que eu não conhecia. E aí, quando peguei a ler o conto, lembro muito bem a data, foi no ano de 90, numa tarde de março de 1990. Despretensiosamente eu peguei o conto e comecei a ler o primeiro parágrafo. Evidentemente que armado para rejeitar tudo aquilo. Porque para mim parece que as verdades estariam no Estatuto da Ciência. Portanto, como é que eu iria ler um conto de literatura para aprender alguma coisa? Como é que eu iria ler um conto de literatura para descobrir alguma coisa? E aí foi uma coisa que aconteceu comigo, uma coisa que é muito comum nos personagens da Clarice. Não é simplesmente a surpresa, mas é aquele susto do prazer. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tive um susto do prazer. No primeiro parágrafo eu já estava dizendo como é que eu passei tanto tempo para ler essa mulher, ou esse escritor, que até então eu não sabia se era um homem ou uma mulher. E aí o conto, Uma Amizade Sincera, começou a me seduzir. Leia um pouco mais. E eu fui lendo. Para quem não conhece a história, permitam-me fazer uma sinopse para situar do que se trata. É uma história de 2 rapazes que se conheceram no colegial e de início e imediato pintou uma amizade muito forte e incompreensível até mesmo para eles. Não podiam passar muito tempo um longe do outro. Qualquer novidade, qualquer coisa, um ligava para o outro para contar, e era aquela euforia, aquela alegria de estar junto, de estar conversando, dialogando intimidades, dialogando sobre sensações, sobre impressões da vida. E essa amizade foi ficando cada vez mais forte, até que, por motivos
familiares e por motivos também estudantis, os dois resolveram morar no mesmo apartamento. E no apartamento a amizade foi adulterada. Se tudo fluía nessa perspectiva da naturalidade, quando começaram a morar juntos no mesmo apartamento, a amizade começou a tomar outros contornos. Já não tinha mais a ânsia, o desejo, a curiosidade de um procurar o outro. Já estavam juntos. Não tinha mais um segredo para revelar o outro. Tudo era conhecido. Não tinha mais nenhuma novidade para descobrir, porque os dois já estavam vendo todas as novidades acontecerem. Ora, morar junto parece que não foi a solução para a amizade se intensificar. Ou melhor dizendo, foi, mas de uma outra maneira não idealizada ou não prevista. Eles estavam juntos, no mesmo apartamento, cada um no seu quarto, mas, mesmo assim, continuavam tendo saudade um do outro. E a saudade era maior do que quando estavam separados. Chega um certo ponto que o conto diz claramente: a solidão de um ao lado do outro, ouvindo música ou lendo, era maior do que quando estávamos separados, distantes. Ora, a primeira coisa que esse conto me chocou é porque ele estava dizendo algo contrário do que eu sempre tinha aprendido. Na vida até então, em tudo aquilo que eu tinha aprendido nas teorias até então. A gente sempre pensou, e eu pensei dessa forma, de que as relações ficariam mais intensas com a proximidade. E aqui eu estava tendo acesso a uma outra noção de intimidade. Que aquilo, quando está muito junto, ela perde também um encanto. Que parece que nesse conto estava me dizendo uma outra lição, que é: uma relação não é feita somente de presença, como a gente pensa. Uma relação também é feita com ausência, com solidão e silêncio. Porque o silêncio que os dois tinham um ao lado do outro não diminuiu o que sentiam. Ao contrário, foi dolorosa essa experiência. Mas ela foi construtiva para os dois enquanto seres. Depois desse conto, eu fiquei interessado em saber quem era o autor ou a autora. E descobri que era Clarice Lispector. E esse conto fazia parte de uma coletânea chamada A Felicidade Clandestina, publicada pela primeira vez em 1971. Nessa mesma coletânea, eu me deparei com outro conto, futuramente. Esse conto chama-se O Primeiro Beijo. E ele me marcou muito também. Foi um outro susto do prazer. E eu acho que ler Clarice é um pouco isso. Eu vou estar sempre se surpreendendo, sempre se chocando, sempre se machucando, mas tem alguma coisa que diz assim: mas é assim que tem que ser, é assim que tem que ir. Porque a leitura da Clarice é uma leitura para o aventureiro. E todo aventureiro tem que entrar desarmado nela. Porque se entrar armado, você não compreende. Armado no sentido de que você não pode encaixar o que Clarice diz em um conceito científico, em uma teoria literária, em uma noção filosófica ou num princípio psicanalítico. Você tem que ler o texto pelo texto. É porque ele fala não pelo que ele diz, mas por aquilo que ele faz você sentir. E aí foi a minha surpresa quando eu descobri O Primeiro Beijo, que é uma história que eu acho que uma narrativa que poderia ser usada hoje para compreender as relações amorosas, as relações sexuais, as relações afetivas entre as pessoas. Em síntese, a narrativa, que é curta, diz o seguinte: um rapaz, um jovem, está em excursão com a namorada em um ônibus cheio de estudantes. No ônibus há um diálogo um pouco conflituoso entre a namorada e o namorado. Ela insiste em saber se ele já beijou outras mulheres, se ele já ficou com outras mulheres. E ele, se orgulhando do papel de homem, diz: eu já beijei muitas mulheres. E aí ele começa a entrar no ônibus, a viajar cada vez mais, e ele começa a sentir sede. E a sede está grande. Cada vez mais forte. Ele não sabe mais o que fazer com essa sede. O ônibus para num sol de meio-dia. E assim que o ônibus para, ele percebe que à frente dele existe um chafariz. E desse chafariz há água jorrando. Ele corre, evidentemente, e vai beber essa água. E na medida que ele vai bebendo, a Clarice é muito
especial nessa forma de descrever os detalhes, e aí não há como eu relatar essa descrição de detalhe, é uma coisa que tem que ser lida, mas à medida que ele vai bebendo, ele sente a água lubrificando, como que fosse aquele deserto de um Saara interno, né? Aquela areia seca interna, mas também sente a água escorrendo pela boca e molhando o peito. Beber aquela água da fonte estava trazendo a vida dele, revivificando o corpo por dentro e por fora. E ele começou a sentir um prazer muito grande, porque ele estava bebendo a água de olhos fechados. E de repente, quando ele termina de beber a água, ele abre os olhos e percebe uma cena que jamais teria previsto ou imaginado. Ele está bebendo a água de um chafariz, mas esse chafariz, feito de pedra, tem o formato de uma mulher. E essa mulher está pelada. E ele bebeu água da boca dessa mulher. Ele olha para essa estátua e começa a perceber de que eu bebi o líquido revivificador de minha vida, de boca para boca. E nesse aspecto ele começa a imaginar de que a vida fluindo de boca para boca fez ele despertar. E ele começa a sentir no corpo que ele nunca sentiu com mulher nenhuma. Começa a sentir no corpo volúpia. Uma volúpia que termina num orgasmo. E aí ele se descobriu homem diante da estátua. No bloco anterior, o professor Ailton Siqueira nos apresentou Clarice Lispector através dos contos e de como a descoberta desse novo mundo transformou a sua visão. Voltamos ao nosso encontro com autores, hoje com Clarice Lispector. Esse conto, para mim, ele mostra a tendência natural que o ser humano tem de se enganar consigo mesmo, como o rapaz estava enganado. De não se perceber como se é, na verdade. A gente poderia dizer, não, então ele mentiu a vida toda para ele. Não, ele não mentiu. Nesse aspecto, a Clarice eu acho bem pertinente, quando ela diz que, a partir do momento que você inventa mentiras para si próprio, essas mentiras não são vividas como mentiras. Elas são vividas como verdades. Porque você não consegue viver sem uma verdade de vida. E como é que você vai elaborar uma mentira e não acreditar nela? Nesse aspecto, se eu acredito na mentira que eu inventei, essa mentira é vivida como verdade. E aí Clarice diz numa frase, isso chama-se verdades inventadas. Que é o que a gente faz. Nós inventamos verdades. Inventamos verdades porque a gente não consegue viver a vida como ela é. E nem viver aquilo que nós somos. É quase como que fosse um Perseu diante da Medusa. Você está em frente a uma realidade e ela pode lhe petrificar. Ela pode lhe destruir, você não pode encará-la de frente. Na mitologia, o Perseu enfrenta a Medusa usando um escudo e olhando pelo reflexo. Parece que na vida cotidiana da gente, nem o reflexo a gente mais vê. É um pouco isso que eu acho. Assim, o rapaz, na verdade, não mentiu para si o tempo todo. Ele estava inventando verdades para construir o ideal de homem, que ele sempre achou que deveria ser, que ele era. E, mais uma vez, uma coisa interessante nesse conto é que existe uma coisa que é sempre recorrente na obra da Clarice, de uma forma ou de outra, direta ou indireta. O rapaz toma consciência de si num único momento, passageiro, por meio do susto e do prazer. Daí para frente, a vida dele não poderia mais ser a mesma. Esse susto que ele teve por meio do prazer que estava sentindo, por meio de alguém que ele jamais esperava, transformou ele numa outra pessoa. Depois dessa transformação, você nunca mais é o mesmo. Por isso que no caminho da descoberta, e acima de tudo no caminho da autodescoberta, é um caminho sem volta. Você paga um preço, seja por avançar, seja por abrir mão do avanço. É um pouco isso que eu estava vendo, e que por isso que me mexeu tanto esse conto, O Primeiro Beijo. O primeiro beijo, na verdade, foi o despertar para a vida. Mas a vida de homem, não homem do sexo masculino, mas homem naquilo que o homem tem também de mulher, como diz a Clarice. Portanto, naquilo que o homem tem de mulher, naquilo que a mulher tem de homem, é o homem com um H maiúsculo, é a humanidade. A Clarice sempre foi taxada como uma escritora feminista, porque a maior parte dos personagens dela eram mulheres. E ela mesma desmistifica isso, dizendo que isso é uma leitura equivocada da obra dela. Ela fala da mulher tanto quanto fala do homem. E quando ela fala de mulher, ela somente está falando de uma outra dimensão do que é ser homem, talvez. Porque o que importa para ela não é o gênero. O que importa para ela é a condição. E a condição é humano.
A condição é de ser humano. A condição não é de ser mulher ou de ser homem. A condição é de ser gente, de ser humano. E é isso que ela estava preocupada. Portanto, todas as coisas que ela descobre por meio dos personagens femininos são coisas que qualquer pessoa pode se identificar, porque é humano que ela queria. Ora, a descoberta de sobressalto daquilo que se é e a perplexidade diante de um eu novo, que vê tudo como se fosse a primeira vez, é a tônica desse conto. Nesse conto você vê o desnudamento e você vê, acima de tudo, o quanto é difícil a gente se olhar com outros olhos para si mesmo. Na verdade, se revestir com esse novo olhar só é possível se nos despirmos de algumas coisas, se cortarmos algumas coisas, se apartarmos de algumas coisas. Para eu me vestir com outro olhar sobre mim mesmo, é necessário eu me despir das velhas roupas societárias, jogar fora os grifes de nossa cultura, as grifes de nossa cultura, os modelos de nossa família e as conformidades dos grupos que a gente pertence. Aos poucos eu ia percebendo que Clarice estava lidando, ou por meio de sua escrita quase arqueológica, de escavar essas coisas do ser humano que parece que já está anestesiada, que já está esquecida, que a gente já não pensa mais para não ter que sofrer, para não ter que sentir, porque sentir também significa sofrer, porque quando a gente sente, não sente somente o que é bom, sente também o que é inesperado, e o inesperado pode vir na forma de dor. Então, nessa forma dessa escrita da Clarice, que eu sempre acho que é uma escrita arqueológica, né, ela estava indo, na minha leitura, em busca de uma vida subterrânea, ou em busca daquilo que o Dostoiévski chama de memórias do subsolo. Né, aquelas memórias que a gente teve que esquecer para ter que viver, para ter que não pagar o preço de ter aquilo constante na vida. Então, assim, eu sempre vejo uma aproximação entre a Clarice e o Dostoiévski nessa obra, não somente nessa obra, mas especificamente agora nessa obra Memórias do Subsolo. Né? De que Clarice, na verdade, estava buscando as raízes do ser humano, que só pode ser tocada por uma verdade daquilo que se é, acima de tudo. E aí aparece uma coisa interessante, que eu vim descobrir futuramente lendo e percorrendo a obra dela. É que a verdade sobre nós mesmos, ela é muito enigmática, como todos nós sabemos, mas ela está escondida nas fontes primordiais da vida. Tem uma metáfora que eu sempre uso para entender essa verdade de si que reside na fonte primordial da vida, que é a metáfora do rio. Não aquela que diz que a gente nunca se banha no mesmo rio 2 vezes seguida. Não essa. Um rio, e o rio eu acho que ele tem uma imagem presente na obra da Clarice. O rio ele é formado por 3 elementos. 3 que na verdade é um só. Tornam-se um só. Ele vem de uma fonte e vai para uma foz. Entre a fonte e a foz existe uma trajetória. E essa trajetória ele pode descer montanhas, se transformar em cascatas. Ele pode, em alguns momentos, ter uma grande força, em alguns momentos separado. Ele pode ser fundo e ele pode ser raso. Tudo o que sabemos de nós são exatamente essas águas desse instante que a gente se banha agora. A gente nunca pensa na nossa fonte e nunca pensamos na nossa foz. Por quê? Porque a nossa fonte ela está para além de mim. É a fonte da vida. A nossa fonte não começou comigo. Começou quando a vida começou no planeta. Mas a minha vida, como um rio, ele corre, ele passa. A minha vida é passageira. E ele vai terminar na foz. E a foz é o quê? É a morte. E é entre o nascimento e a morte que a gente tem o fluxo do rio, com todas essas nuances, com todas essas modalidades. E mais o que a gente é esse rio que corre.
Por isso que a gente sabe muito pouco da gente. A gente só sabe aquilo que o mergulho nesse rio permite. A gente só sabe da gente essa coisa muito passageira. A gente quer viver uma vida com muita profundidade, mas a gente não cava o leito do rio. Portanto, a gente não cava nossas próprias sensações, nossos próprios desejos. A gente foge dos problemas, evita sentir dor. E na Clarice a dor ocupa um papel fundamental. A dor é a única forma, ela diz assim, não é que seja a única forma. A dor é uma das maneiras que o coração tem de se aprofundar em si mesmo. Poderíamos dizer de que é por meio do sofrimento que a gente descobre uma outra dimensão da vida que o prazer não dá. Investir especificamente no prazer como uma forma de viver é uma medida de desespero. O prazer não dá e não chega a constituir uma consciência do que é estar vivo. Nós podemos termos grandes, excelentes memórias, lembranças de prazeres. Mas é a dor que a gente sentiu uma única vez na vida que talvez tenha mudado o seu jeito de ser. É a dor que constitui a condição humana. O prazer é algo que a gente vai buscar enquanto o rio corre para termos que esquecer de que um dia a gente nasceu e que um dia a gente vai morrer. O prazer parece que é aquela compensação de uma dor que você já teve ao nascer e de uma dor que você vai ter ao partir. E aqui, nesse aspecto, a obra da Clarice está marcada muito pela dor, pela solidão. A obra de Clarice parece nos remeter às fontes para passarmos com profundidade e chegarmos a Foz tranquilos, com a certeza de que uma mão amiga se fará presente para apertar a nossa mão no momento que a gente passar da vida para um outro estágio que não é vida. As inquietudes do ser humano que aos poucos vão construindo o conhecimento. A forma de redação literária que quebra todos os paradigmas. É dessa forma que Clarice Lispector nos brinda com os seus romances. Voltamos agora com o professor Ailton Siqueira e o seu encontro com Clarice Lispector. Porque essa mão amiga que vai estar presente no momento que a gente chegar à Foz, ela vai dar para a gente talvez um sentido, que foi aquele que a gente sempre procurou na vida sem saber. O sentido de não ter passado tão rapidamente como qualquer rio. Um sentido de não ter vivido tão superficialmente como um riacho. O sentido de não ter sido levado pelo rio como uma folha seca, mas o sentido de ter pertencido. Inúmeras vezes, Clarice se refere às mãos e ao aperto de mão em sua obra. Num romance muito emblemático, forte, chamado A Paixão Segundo GH, ela escreve: dar a mão a alguém foi o que eu sempre pedi da alegria. Essa necessidade da mão, ela diz que é uma das necessidades mais urgentes de um ser humano. É necessidade de apoio, é necessidade de companheirismo, é necessidade de pertencimento. Até na hora de sua morte, ela desejou isso como pessoa, não como escritora. Ela desejou a mão de uma pessoa para segurar enquanto ela estava partindo. E ela segurou a mão da Olga Borelli, grande amiga dela. Na hora dela morrer, ela pediu a mão da amiga para segurar. E foi assim que aconteceu. Cada vez mais que eu lia essas coisas da Clarice, eu ficava com a ideia assim, que ler Clarice é sempre um encanto e ao mesmo tempo um susto. É algo que dói, é algo que incomoda, é algo que inquieta. E talvez isso explique porque muitas pessoas não gostam dessa leitura introspectiva. Que não é leitura somente introspectiva. É um mergulho no eu para descobrir o que não é eu. Porque nesse eu da Clarice existem os outros. A única forma que eu tenho de entender os outros é eu mergulhar no meu eu. Aquele eu profundo, talvez, que Fernando Pessoa falou tão bem. Na Clarice, o eu profundo é o encontro dos outros. Portanto, no meu eu profundo, eu estou em comunhão com todos. Não é uma literatura narcísica voltada para o eu individualista. É uma literatura que volta para o eu para descobrir o que é coletivo nele. E isso, para mim, faz toda a diferença. Isso, para mim, desmistifica uma série de interpretações que tem na obra da Clarice. Eu também sou muito encantada pela essa estética da palavra. E a Clarice, nesse aspecto, ela é ímpar. Ela tem uma forma de escrever muito inquietante. Como, por exemplo, você começar a ler um romance que ele começa com vírgula,
e que os primeiros parágrafos não têm pontuação, e um romance que vai terminar com 2 pontinhos, como que quisesse explicar alguma coisa, como é que pode se explicar isso? Isso muda todos os meus referenciais do que é um texto literário, do que é um texto com início, meio e fim, porque ele não tem início e não tem fim. Se a metáfora do rio for tomada novamente para ver este livro que se chama Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, você pode dizer, a metáfora do rio também está aqui. Como escritora e como narrador, Clarice diz, a vírgula é uma pausa no discurso, porque essa história não começa aqui. Ela vem de algum outro lugar. Ela se desenrola e tem toda essa trama. Uma trama de amor e de conhecimento. Um professor de filosofia que se apaixona por uma professora primária diante de um trem. Uma professora primária que se apaixona por um professor de filosofia, mas não pode se entregar um ao outro. Porque eles estão tendo e vivendo uma coisa que é cara e difícil. Eles estão tendo um com o outro uma aprendizagem, né, um prazer da aprendizagem. Eles estão aprendendo tanto um com o outro que não querem fazer amor, porque fazer amor poderia destruir essa relação, esse prazer de estar aprendendo, prazer da aprendizagem. Somente muito tempo depois da narrativa é que eles descobrem que o prazer da aprendizagem só tem sentido se tiver a aprendizagem do prazer. Eles sempre estavam se negando esse outro prazer. Não poderia ser completo, então. E aí, quando isso acontece, tudo muda no romance. Mas o romance termina onde ele poderia estar começando, ser mais um capítulo, com 2 pontinhos. Como que ela dissesse, essa história vai para qualquer outro lugar. Tudo que eu falo dela é desse instante já, que eu sinto, que eu vejo. É nesse mergulho que eu dou. Essa história é como que fosse o rio. Não a fonte e não a foz. Talvez ela pudesse dizer de que a primeira palavra não me pertence e a última também não. Porque de algumas histórias a gente só fica sabendo o meio delas e nunca o início e nunca o fim. É sempre assim que eu vejo essa obra, Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, porque essa foi a obra que mais mexeu comigo. Não pelos sustos, mas por me estar dando uma outra lição de que o conhecimento é fruto da paixão. Um outro livro da Clarice também é muito emblemático, né, que é a própria Paixão segundo GH, que começa com alguns pontinhos e termina também com alguns outros pontinhos do mesmo estilo. Né? Algumas histórias já começam pelo próprio meio, mas também com letras maiúsculas e com ponto final. Né? Eu perguntava-me, por que isso, afinal de contas? Que escritora é essa? O que a Clarice está querendo fazer com esse tipo de estética? Uma mulher que sempre gostou de frases curtas porque tem um efeito mais forte. Né? Próprio da literatura ter frases curtas, fortes e expressivas. Né? Descobri depois que essa estética que ela usava não era simplesmente uma questão de enfeite ou recurso literário, não. Tinha algo mais do que simplesmente recurso literário por trás disso. Essa estética era uma forma dela fazer a coisa emergir, de fazer a coisa obedecer à natureza dela mesma e se expressar como ela pedia. Essa coisa que não é palavra, que não pode ser traduzida por palavra, mas que é somente por meio da palavra que ela pode se expressar. Isso que mais belo paradoxo poético. Uma coisa que não é palavra, mas sem palavra não existe. Uma coisa que não fala, mas sem o verbo não pode ser entendido por ninguém. Então, assim, isso, Clarice sempre usou a palavra dessa forma muito estratégica. Porque ela disse muitas vezes de que eu uso a palavra como isca para fisgar o que não é palavra. Mas eu só tenho uma palavra para me aproximar da coisa. Sei que nunca vou conseguir, mas não é a vitória ou a derrota que me fascina, é essa tentativa de uma palavra que busca outra, que busca outra, que busca outra para chegar aonde não sabe se vai alcançar.
Porque a coisa não torna-se nunca revelada, porque o importante é aquilo que eu construí enquanto discurso sobre aquilo que eu não posso conhecer. E a gente só conhece, portanto, as palavras que a gente usa para chegar às coisas que a gente quer tocar. Eu acho, pelo amor de Deus, essa escritora é fantástica, né? Ela sempre, ela dizia, e disse na entrevista e também em conferências que ela deu, de que, ao contrário de muitos escritores que querem fazer a coisa literalizada, literatura de literatura, ler um livro literário para escrever outro literário, eu não estou preocupado com isso. Acho que isso acaba com a literatura. Eu quero a coisa em si. E eu quero a coisa pela coisa, a coisa sem nome. Quando está ainda pulsando, latejando, a coisa sangrando, ainda na placenta, sem nome que o classifica. Eu quero a coisa. Por isso, que na época que eu li A Hora da Estrela, eu não entendi. À primeira vista, eu achei um absurdo a vida de Macabeia, que dá para você dizer como uma mulher alienada do mundo. Baiana, tu não tem cara, não? Eu sim. Não sou cabeça chata nem baiano. Baiano é macumbeiro. Eu sou nortista. E qual é a diferença? Me diz uma coisa. Você é feliz? Feliz serve pra quê? Mas tinha algo mais em Macabeia. Que somente depois, com a literatura da Clarice, me envolver um pouco mais com a escritura, que eu comecei a perceber. Em Macabeia existe uma outra coisa. A Macabeia é o humano onde ainda tem a ingenuidade primordial. Que ele não está corrompido pelo egoísmo, pelo individualismo, pela competição e pela vaidade. Macabeia é o exemplo, ou melhor dizendo, o símbolo de um sopro de vida primordial. De uma mulher sem noção de si, mas cheia de vida pulsante. Uma mulher constituída da vida elementar. E essa é a grande diferença entre Macabeia e Glória, a amiga dela. Glória toma o namorado de Macabeia. Glória é estratégica, Glória é ambiciosa, Glória é o símbolo das pessoas modernas. E Macabeia é o símbolo da inocência que o homem já perdeu para sempre. Não dá mais para classificar a Macabeia como uma mulher alienada. Talvez a Macabeia seja o contraponto para pensarmos a que nível chegou a cultura humana moderna, talvez. Talvez seja isso. Ora, Macabeia, ela não sabe o que é a vida, no entanto, ela é vivente. Ela não tem consciência da vida. E aí é uma outra coisa interessante. É que eu não preciso ter consciência da vida para viver. A consciência da vida é um desejo que o homem tem para saber a vida que leva. Mas a vida não precisa da consciência. Na obra da Clarice, a vida é um todo. Ela é una. A vida, ela pesa na pedra, ela canta no pássaro, floresce no cacto, sabe de si mesmo no homem e se torna verbo na palavra do poeta. Portanto, a vida, ela não precisa de consciência para viver. A vida, ela foi dada. Nós somos uma expressão, e talvez não a melhor, da teia da vida. Somos apenas mais um ramo daquilo que a teia da vida construiu no mundo inteiro, no planeta inteiro. Ela escreve e nos obriga a cavar essas cavernas da nossa existência íntima. Ela quer a vida que se leva por dentro, como ela mesma diz. E sempre disse enfaticamente, assim como tem gente que cose para fora, eu coso para dentro. É assim que é a minha literatura. É uma espécie de costura para dentro. Neste último bloco, continuando a falar sobre sua paixão por Clarice Lispector, o professor Ailton Siqueira nos apresenta como essa escritora trabalha suas personagens através de uma espécie de metamorfose do eu. Vamos acompanhar. Foi uma escritora que nunca se assumiu como escritora profissional. Se me assumir como profissional é acabar com aquilo que é natural em mim. O profissional escreve quase como por obrigação, ela só escreve quando tem vontade. E ela dizia, eu não sou uma escritora, eu sou uma sentidora interessada pelo mundo. Isso é lindo. Uma sentidora interessada pelo mundo.
disse que nasceu incumbida de salvar o mundo. E nasceu incumbida de salvar a mãe que sofria de uma doença. Que, segundo as crenças populares, a mãe precisava ter uma filha para que se curasse dessa doença. Ela nasceu e, ao contrário do que tinha dito a ela, a mãe piorou da doença. Ela já nasceu e foi criada com um sentimento de culpa, do fracasso. Nasci para salvar o outro e fracassei. E o fracasso é outra coisa, recorrer dos personagens da Clarice. O ser humano está condenado ao fracasso. E o fracasso é, façamos o que fizermos, sempre vamos terminar na morte. O ser humano nunca vai vencer a vida, que é maior do que ele. Eu preciso da vida, mas a vida não precisa de mim eternamente. Aí o que é que acontece? É que a ideia do fracasso, o herói clariciano é o herói condenado ao fracasso, como a condição humana. E ela disse que tem 3 experiências que marcaram muito a vida dela. Ela nasceu, né? A experiência é assim, a experiência do escrever, a experiência de ser mãe e a experiência do amor. Ela disse que nasceu para escrever, e escrever é aquilo que salva a vida, que dá um sentido à existência, porque a palavra é o domínio que o homem tem sobre o mundo. Se eu não falo, eu não existo, ninguém me escuta. Se eu não falo, só existe o silêncio. E o silêncio é o silêncio que nos remete antes do verbo que se fez carne. Antes do verbo primeiro. Portanto, a palavra é o exercício da condição humana de construção do mundo. O mundo humano é construído em torno da palavra. Ora, a outra experiência é ter filhos. Ela disse que ser mãe é uma forma de não sentir-se sozinha, mas acrescenta. As mães, quando têm os filhos, talvez se iludam achando que os filhos são para elas. Mas um dia os filhos crescem e vão sair de casa, vão ter vidas próprias. E um dia a mãe vai ser abandonada. Nesse momento, ela vai sentir a dor e o vazio da solidão. Mas nesse momento, ela diz, nesse momento eu serei uma mulher como qualquer outra. Além dessas leituras, quando teve uma outra da Clarice que eu achei muito interessante, que foi Água Viva. Água Viva me fez pensar que o pensamento não pode acessar tudo sobre o ser, tudo sobre aquilo que nós somos. Algumas coisas sobre nós mesmos ficam escondidas atrás do pensamento. É essa a sensação que você tem quando lê Água Viva. Construímos e fomos construídos por uma ideia que diz que somos aquilo que pensamos. Porque nossa cultura é fundada na razão. Penso, logo existo. E na verdade é. Mas não exclusivamente temos que acrescentar. A razão nos faz conhecer apenas uma parte do que somos ou uma parte daquilo que pensamos ser. Gosto muito do Paul Valéry, quando ele diz que nunca pensamos que o que pensamos esconde de nós o que nós somos. E continua dizendo, o que temos de mais precioso em nós, o que temos de mais nosso, é sempre obscuro para nós mesmos. Eu fiquei pensando, mas isso não é racional na obra da Clarice. Não é uma coisa racional, é. Classificando, não. Mas a racionalidade, ela só expressa uma dimensão da vida humana que a gente, se quiser entender o ser humano, tem que ultrapassá-la. Há uma dimensão da vida que só se realiza quando se ultrapassa todas as limitações racionais. O pensamento que serve como esclarecedor também funciona como obscurecedor. Daí toda a ideia de Morin da cegueira do conhecimento. Daí toda a ideia do poeta Manuel de Barros, tão pouco lido nas academias, que diz assim, a claridade noturna minha visão. Como uma luz que é necessária para iluminar o ambiente, esse nosso ambiente, mas ela tem que estar a uma certa distância. Ela não pode ficar muito perto. Porque a luz que serve para iluminar o ambiente e a gente se olhar olho no olho, muito próxima, ela me segue e eu não vejo mais nada. É a própria ideia do conhecimento da razão. A razão que ajuda a esclarecer as coisas
também é a razão que ajuda a obscurecer. Porque a razão também tem uma tendência à cegueira. É isso que o Morin sempre fala. Portanto, a Clarice estava investindo e questionando uma máxima cartesiana construída culturalmente. O penso logo existo está sendo questionado e ampliado, ou refutado mesmo. Como ela mesma disse numa crônica, não vai mais ser. Eu me exprimo, logo sou. Agora será. Eu sou, logo sou. Porque a ideia de ser é a ideia de sentir. E a ideia de sentir na Clarice não exclui o pensamento. O pensamento pode excluir a sensação, mas a sensação não exclui o pensamento. Em Clarice, eu comecei a ficar encantado pelo drama dos personagens. Os personagens de Clarice é outra coisa que me fascina muito. Né? Cada personagem da Clarice, quando eu começava a olhar, a me desenvolver mais, a gente percebia que cada personagem traz em si uma galáxia de sonhos e de fantasias, de desejos e medos, de impulsos e de contenções. Cada personagem traz seu passado, mesmo que esse já esteja esquecido, traz seus amores não realizados, suas vidas não vividas, mas em cada um deles há sempre uma brasa queimando debaixo das cinzas. Basta um sopro qualquer para a cinza desaparecer e a chama da vida acender e ascender ao mesmo tempo. Na obra da Clarice, tanto quanto na obra do Edgar Morin, os seres humanos são seres feitos de razão e desrazão, de consciência e inconsciência. É um sapien demes, como diz o Morin. Esses dois lados estão sempre interligados na obra da Clarice, tanto quanto na de Edgar Morin, o sapien demes, o pensamento e o sonho. Certa vez Platão disse que a lei mais sábia é sempre filha da ubris. E a ubris para os gregos era a desmedida, o descontentamento, o excesso. A compreensão do homem em Clarice deve ser a compreensão do homem completa. Deve juntar as antíteses. Portanto, o excesso, a desmedida, é fundamental para você entender a medida, a razão e os limites humanos. E essas coisas têm que ser levadas em consideração ao mesmo tempo. A ideia da Clarice, na obra da Clarice, é que você só pode entender o homem se você juntar as antíteses. O homem é a síntese das antíteses. Somos essa síntese, feita de contradições. Tanto em Paul Valéry, que eu falei anteriormente, como em Clarice, é no obscuro que o homem busca, é o obscuro que o homem busca atingir. Não a claridade. O homem deve caminhar para o obscuro, porque é nesse obscuro que está a clareza daquilo que ele é. Isso parece não ser muito difícil para compreender. É naquilo que eu não conheço que eu tenho que buscar para descobrir o que eu sou nas trevas. Uma vez que eu passo a conhecer o que estava nas trevas, as trevas já não é mais trevas, é uma outra coisa. O homem vive, portanto, semelhantemente igual àquela personagem da alegoria da caverna de Platão. Geralmente os contos da Clarice têm um pouco isso. Né? Ele vive uma vida de aparências que se confunde com uma vida de essências. Como no caso da mulher do conto A Fuga. Como no caso da senhora Xavier, do conto A Procura da Dignidade. São personagens que têm sempre uma vida construída de aparências e de essências. E a aparência é sempre muito forte. Uma forma de viver, você encontra nesses personagens, que não conhece outra maneira de existir a não ser aquelas. Como acontece com GH, personagem do romance A Paixão Segundo GH, e o menino Primeiro Beijo, do conto Primeiro Beijo que eu falei anteriormente, os personagens claricianos eles passam por uma grande metamorfose e transformação de si. Essa metamorfose não é igual àquela metamorfose do Kafka, na qual o homem, consumido pelo mundo do trabalho, chega em casa e se sente à noite, se transformando em um inseto. Não é essa a metamorfose da Clarice. Né? A metamorfose clariciana não ocorre na carne, como acontece em Kafka. Na aparência. A metamorfose da Clarice está muito mais próxima do processo de metamorfose da lagarta, que entra dentro de si mesmo, num casulo, transforma-se em borboleta e sai de uma forma tímida, fraca, tentando se equilibrar, ensaia os primeiros voos para ganhar a liberdade. Portanto, a metamorfose da Clarice é a metamorfose do eu, a mais difícil.
Não é mais a do corpo, a da carne, da aparência. É a metamorfose do eu interno, do eu profundo. E os personagens, eles estão se transformando não em outras pessoas, mas estão se transformando naquilo que eles sempre foram e não sabiam o que era. Estão se aceitando, digamos assim. Tudo que a obra da Clarice me fascinou, né, de todas as coisas que ela me disse, e que continua me dizendo, e continua me respondendo, e me questionando, e me criticando também, né, uma das coisas que eu fui somando tudo isso, e eu fui sendo cada vez mais seduzido pela imagem de homem que está na obra da Clarice. Quem é esse homem na obra da Clarice? E eu sempre achei de que essa obra dessa escritora, ela trazia uma grande questão antropológica, que é a questão filosófica por natureza, que é uma questão psicanalítica, que é uma questão existencial. Não de uma filosofia existencial, mas de uma filosofia da existência. Né? Nesse aspecto é que eu acho que a obra da Clarice ela traz a grande pergunta: quem é o homem? Ou como o homem se faz homem? Eu digo que A Maçã no Escuro foi uma obra que ela levou 9 anos para escrever, reescreveu várias vezes. É uma das obras mais emblemáticas para mostrar a desconstrução e reconstrução do homem que busca entender sua própria vida, mas entender a partir da raiz, a partir da fonte. Né? Eu não vou falar desse homem na obra da Clarice, ou de como é que A Maçã no Escuro ela é emblemática, tanto A Maçã no Escuro como A Paixão segundo GH, para mostrar esse homem se tornando aquilo que deveria ser, o homem se descobrindo, se reconstruindo a partir de uma destruição de uma vida anterior. Eu não vou falar isso porque isso foi matéria de investigação, reflexão e sentimento de 4 anos do meu doutorado, e a minha tese de doutorado é sobre isso. Quem é o homem na obra da Clarice Lispector? Eu trabalho com um personagem específico chamado Martim, como um personagem arquetípico. Para mim, Martim reúne todos os personagens da Clarice. Naquilo que os personagens têm de homem e de mulher, e de animal também. Porque os animais na obra da Clarice são fundamentais para você compreender algumas coisas da natureza humana. Então, Martim é tudo aquilo que está presente na obra da Clarice de personagens, sejam personagens humanos ou não humanos. O Wittgenstein tem uma frase que diz o seguinte: devemos ficar em silêncio a respeito daquilo que a gente não pode falar. Lendo a Clarice, a gente tem uma ideia contrária. Clarice poderia dizer: é preciso falar daquilo que nos obriga a ficar em silêncio. E a obra dela, para mim, é um grito no silêncio. É um grito no silêncio para ser escutado por todos nós. E era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Este foi o nosso encontro com a escritora Clarice Lispector. No programa de hoje, você teve a oportunidade de apreciar um pouco mais do mundo de encantamentos e paixões de Clarice através da visão do professor Ailton Siqueira. No próximo programa, Encontro com Autores, iremos mergulhar no universo literário do escritor Carlos Drummond de Andrade. Esperamos você para mais um Encontro com Autores. Até lá!